Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Geometria Analítica, hoje aula número 5. Iremos falar sobre inclinação de uma reta. O que é isso? O que é a inclinação de uma reta? Olha, quanto à inclinação de retas não paralelas ao eixo X, a gente pode ter da seguinte forma. Olha, primeiro caso, este caso aqui, certo? Onde o ângulo formado entre o eixo X e a reta R, ele é maior do que zero, e ele é menor do que 90 graus, ok? Então podemos ter a inclinação de uma reta não paralela ao eixo X dessa forma. Também podemos ter, certo? Desta outra forma aqui, ó, certo? Agora nós temos aqui um ângulo alfa, lembrando sempre que a inclinação é relacionando o eixo X com a reta R, no sentido anti-horário, certo? Então esse ângulo aqui, olha, perceba, é um ângulo maior que 90 graus e ele é menor que 180 graus, ok? Um outro caso é esse aqui, ó, onde a reta R ela é paralela ao eixo X, ao eixo Y, e nesse caso é perpendicular ao eixo X. E nesse caso aqui, quando é perpendicular, o ângulo é um ângulo de 90 graus, ok? Então, são esses os casos que a gente vai estudar quanto à questão da inclinação das retas, certo? Bom, se a reta ela não é paralela ao eixo X, então a gente diz o seguinte, que essa inclinação em relação ao eixo X é zero, ou seja, o ângulo formado é zero. Nesse caso, a reta será dessa forma. A reta será paralela ao eixo X. Ela não tocará o eixo X ou tocará em todos os pontos. O ângulo entre elas é zero, ok? Então, lembrando, se a reta é paralela ao eixo X, a inclinação é zero, beleza? O próximo, olha só. Ainda relacionando essa questão do paralelismo, aliás, das inclinações, a gente vai falar sobre a questão dos coeficientes angulares de uma reta. E o que é isso? Gente, coeficiente angular ou declividade é a tangente do ângulo, certo? Que a gente representará pela letra M. Mais uma vez, eu posso tratar de coeficiente ou declividade. Geralmente, nos livros didáticos, é tratado como coeficiente. E esse coeficiente é a tangente. E essa tangente é representada pela letra M. Então vamos ver aqui, olha. Olha só aqui nesse caso. Nesse caso aqui, como a gente viu, como a reta é paralela ao eixo X, o ângulo é zero. Então nesse caso, a tangente aqui vai ser a tangente de zero. E olha, lembrando lá de trigonometria, a tangente de zero, gente, é zero, certo? Lembrando que tangente é aquela relação seno sobre cosseno. No ângulo de 90 graus, no ângulo zero, o seno é zero, ok? Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular é zero, ok? Próximo caso, olha só. E nesse caso aqui, certo? Aqui eu tenho um ângulo alfa, então, olha só. O coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo. E a tangente, esse ângulo aqui é um ângulo maior do que zero e menor que 90, como a gente viu há pouco. E a tangente desse ângulo vai ser positiva, ou seja, vai ser maior do que zero. Então, o coeficiente angular vai ser maior do que zero. Por que vai ser maior do que zero? Olha só, é um ângulo que está aqui no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, lembrando que nós temos seno no eixo Y e cosseno no eixo X positivo. Então, consequentemente, a tangente vai ser positiva, ok? E agora aqui, olha, o ângulo, nesse caso aqui, é maior do que 90, olha, maior que 90, então o ângulo vai estar aqui no segundo quadrante. Nesse caso aqui, o que é que acontece? A tangente vai ser menor do que zero. Por que a tangente é menor do que zero? Porque no segundo quadrante, o seno ele é positivo, mas o cosseno é negativo. Lembrando, mais uma vez, que tangente do ângulo é seno sobre cosseno. Então, nesse caso aqui, se a tangente é negativa, como o coeficiente angular, que é representado por M, é igual a tangente, então o coeficiente angular é negativo, ok? Próximo quadro. E agora aqui nesse caso de 90 graus. Gente, é o seguinte, nesse caso aqui, quando o ângulo for 90, a tangente ela não é definida.
Isto é, a reta é vertical, ela não tem declividade. O que é que acontece aqui? Gente, quando a reta, olha, é paralela ao eixo Y, o ângulo é 90 graus. E quando o ângulo é 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Como a gente sabe que não existe divisão por zero, então não tem como, certo? Determinar essa tangente. Ela não é definida, ok? Então, é o único caso. É quando a reta é paralela ao eixo Y. Olha, somente nesse caso, certo? Próximo quadro. Bom, agora vamos ver como é que a gente vai determinar esse coeficiente, ok? Como a gente vai determinar essa tangente. Então, suponhamos que a gente tenha estes pontos aqui. Olha, A com as coordenadas x1, y1, B com as coordenadas x2, y2 e C com as coordenadas x2, y1. Isso mesmo. Perceba que as coordenadas de C é o x do B e o y do A, ok? Então fica dessa forma, olha. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu quero calcular, olha, a tangente desse ângulo. E eu sei que tangente é igual a k, ou existem duas formas de calcular tangente. Uma é seno sobre cosseno, e no triângulo retângulo, para a gente calcular a tangente, basta fazer cateto oposto, olha, sobre o cateto adjacente, certo? Perceba que aqui é um triângulo retângulo, onde a distância de B até C é y2 menos y1, a distância de A até C é x2 menos x1. Então, nesse caso aqui, olha, nesse triângulo, onde este ângulo aqui, C, é um ângulo reto, o que caracteriza um triângulo retângulo, o que vai acontecer? Para eu calcular essa tangente, basta fazer que a tangente de alfa é a distância de B até C dividido pela distância de A até C, ou seja, cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? E aí o que é que eu vou fazer? Gente, olha, só substituir, olha, distância de B até C é y2 menos y1. Distância de A até C é x2 menos x1. Beleza, gente. Então, o que é que acontece? Eu tenho, nesse caso, o coeficiente angular, quando você tem dois pontos, é y2 menos y1, x2 menos x1. Ok? Então, lembrem-se, dados dois pontos, é possível você determinar esse coeficiente angular. Dados dois pontos na reta, certo? Perceba que aqui, olha, tenho dois pontos aqui que estão na reta, esses dois pontos aqui. Olha, perceba que eu precisei das coordenadas desses dois pontos, ok? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo. Vamos dar só continuidade aqui, ó. Vamos terminar isso aqui, ó. Olha, a gente já viu anteriormente essa relação aqui, olha, y2 menos y1. Lá na aula onde eu falei sobre a questão da reta, da equação geral da reta. Então, nós temos essa relação aqui. E temos também essa relação aqui lá, olha, x2 menos x1. Então, vamos relembrar ela aqui, ok? Então, da equação geral da reta, nós temos o seguinte, ó, a gente viu lá que y1 menos y2 é igual a A. Perceba que aqui eu tenho, ó, y1 e y2. Perceba que o que está aqui é somente os sinais, olha, trocado. Olha, y1 aqui está negativo, aqui está positivo. y2 aqui, olha, está positivo, aqui está negativo, certo? E x2 menos x1, aqui já está ok, olha. Então, eu posso dizer que isso aqui, olha, x2 menos x1 é B, ok? Isso aqui, olha, eu posso melhorar essa relação. Fazendo como? Olha, eu sei, escrevendo aqui em ordem, olha. Menos y2, ok? Mais y1 igual a A. Beleza. Mas eu quero que isso aqui, ó, o y2 fique positivo, como aqui, olha. Basta eu multiplicar por menos 1. Então, multiplicando por menos 1 fica y2 positivo, mais por menos y1 igual a menos A. O que é que acontece? No lugar de y2 menos y1, eu vou colocar menos A. No lugar de x2 menos x1, eu vou colocar B. Ok? Então vai ficar assim, olha, substituindo os valores em m, eu vou ter assim, olha, que m é igual a menos a sobre b. A pergunta é, professor, então eu vou utilizar essa ou essa? Você vai precisar das duas, agora depende do problema. Vamos ver quando é que você vai utilizar essa e quando é que você vai utilizar essa daqui, ok? Então lembrando, se você tem dois pontos, basta fazer y2 menos y1 e dividir o resultado por x2 menos x1. Ok? E nesse caso aqui eu vou dizer já para vocês. Nesse caso aqui, olha, perceba que aqui, gente, é os coeficientes de uma reta.
de uma reta. Então, quando é que você vai utilizar isso aqui? Quando você tiver uma reta, ok? Vamos lá, vamos para o exemplo. Olha só. Determine o coeficiente angular dessas retas. Perceba que essas retas aqui foi dado 2 pontos, olha. Então, tem uma reta que passa por esses 2 pontos. Então, se a reta passa por esses 2 pontos, a gente pode calcular o coeficiente angular. E o que é que eu vou fazer? É justamente isso que vocês vão utilizar agora, gente. Certo? De toda a aula, é isso que a gente vai agora utilizar, ok? Vamos aí? Nesse caso vai ficar como? Olha, o coeficiente angular, que é m, é igual a yb menos ya, dividido por xb menos xa. Professor, eu poderia usar xa menos xb, ya menos yb? Poderia também. O que você deve ficar atento é o seguinte, olha, é que se você começar aqui yb menos ya, embaixo tem que ser xb menos xa. Se você usar ya menos yb, aqui embaixo tem que ser xa menos xb. É isso que você deve ficar atento, ok? Vamos lá? Então perceba, se eu tenho 2 pontos, gente, eu vou utilizar essa fórmula aqui, olha. Então nesse caso vai ficar quanto? Quem é yb? Olha, 4, tá aqui. Menos, quem é ya? Olha, 1. Agora, quem é xb? 1. E quem é xa? 4. Resolve nessa continha, olha, 4 menos 1 dá 3. E aqui, 1 menos 4 dá menos 3. Olha, mais por menos vai dar menos, e 3 dividido por 3 é 1. Ok? Então tá aí, gente, o coeficiente angular é menos 1. Tranquilos? Vamos para o próximo. Olha só, e agora nesse caso, você tem essa equação aqui, olha, certo? E aí agora, o que é que eu vou fazer? Gente, lembre-se, numa equação geral da reta, aqui o 3 é o A, o menos 4, o coeficiente de Y, é o B, e o menos 7 é o C. Lembrem-se dos coeficientes. O menos 7, nesse caso aqui, é um coeficiente chamado de termo independente. Ok? Então, vamos aí, olha. Resolução, nesse caso eu vou usar aqui, olha, certo? Eu não tenho pontos, então eu vou usar essa formulazinha aqui, olha, m é igual a menos a sobre b. Por quê? Porque essa fórmula relaciona os coeficientes da equação geral, certo? Então vamos aí, nesse caso quem é a? A é 3, olha, então vai ficar menos 3. Quem é b? Menos 4, assim, olha, menos esse, olha, tá vendo? O a é 3 e o b é menos 4. Olha, aqui não dá para dividir, não dá uma divisão exata, a gente vai deixar em fração, vamos só ajeitar isso aqui, ó. A gente faz menos por menos vai dar mais, e vai ficar o quê? 3 quartos, ok? Olha, menos por menos, mais. Não precisa você colocar o mais, tudo bem? Tranquilos? Vamos ao próximo. Observação. Gente, muito importante essa observação, certo? Muito importante mesmo. Se eu tenho essa equação aqui, gente, e se eu isolar o valor de y, eu vou encontrar também o coeficiente angular, m, certo? Inclusive, façam isso depois, isolem. É só resolver, encontrar o valor de y, ok? Então vamos aí, se eu resolver isso aqui, eu vou encontrar isso aqui, olha. Menos b, a sobre b, x, mais menos c sobre d. O que é que acontece? A gente já viu que menos a sobre b é m, é o coeficiente angular. E esse aqui agora, menos c sobre d, a gente está chamando de quê? Professor, o que é isso? O que é esse quê? Calma, calma, calma. Certo? Vamos lá. Vamos entender isso aí. Olha só. Então, nesse caso aqui, já que menos a sobre b eu chamei de m, então vai ficar mx. Menos c sobre d eu chamei de q, então vai ficar mais q. Essa equação escrita nessa forma aqui, certo? É simplesmente a equação reduzida da reta. Ah, professor, então o que é uma equação reduzida da reta? Uma equação reduzida da reta é você pegar a reta, é você pegar a equação geral e isolar o y. Simplesmente isso. O termo independente será o q e o coeficiente de x será o coeficiente angular. Olha só, vamos aí. Mas esse menos a sobre b, vocês já sabem quem é. É o coeficiente angular da reta, certo? É a tangente do ângulo, ok? Coeficiente angular da reta, certo? E esse menos c sobre d, gente, aqui é chamado de coeficiente linear. E mais, e mais.
Esse valor aqui, olha, é onde a reta ela intersecta, ela corta o eixo dos y, ok? Tranquilos? Então, se a reta corta, se você tem uma equação e você quer saber o ponto em que a reta corta o eixo dos y, é só você analisar aqui o Q, certo? É só você analisar o Q, beleza? Muito bem, então coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente angular é a tangente do ângulo e coeficiente linear é o ponto em que a reta corta, ela intersecta o eixo dos y, certo? Vamos lá, exemplo. Escreva essa equação aqui na forma reduzida. Olha só, gente, olha. Aqui eu tenho a equação geral escrita na forma reduzida. Se você isolar o y, você vai encontrar isso aqui. Então a gente agora vai resolver isso aqui, olha. O que eu devo fazer? Isolar o valor de y, gente. Então vai ficar assim, olha. 2x menos 3y mais 6, isso aqui é igual a zero. Essa é a equação. O que acontece? Olha, menos 3y fica desse lado, 2x passou para o outro e o 6 vem para cá negativo, certo? Isso aqui está positivo, gente. Aliás, o y está negativo. Eu quero ele positivo. Então o que é que eu faço? Multiplico por menos 1, beleza? Então, se eu multiplicar por menos 1, aqui vai ficar todo mundo positivo. Tranquilos? Mas olha, e temos ainda esse 3 aqui que está multiplicando. Vou passar para o outro lado de cá. Ok? Então, vou multiplicar por menos 1 e já vou passar o 3 também. Vai ficar assim, olha. Ainda não multipliquei por menos 1. Aqui eu escrevi ainda sem multiplicar por menos 1. Ficou menos y. 3 está multiplicando. Ficou menos 2x sobre 3, menos 6 sobre 3. E nesse caso aqui vai ficar o seguinte. Não apareceu aqui, gente. Olha. Isso aqui vai ficar todo mundo positivo. Eu não olhei o slide acabou, certo? Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar y igual a 2x sobre 3 mais, e aqui, gente, aí dá para dividir, 6 dividido por 3, 2. Então vai ficar assim, olha, y igual a 2x sobre 3 mais 2, ok? Tranquilos? Beleza. Vamos para o próximo quadro. Equação de uma reta, certo? Equação de uma reta, se eu conhecer o coeficiente angular e apenas um ponto. Então veja só, vocês já viram que é possível você determinar a equação geral de uma reta se você tem dois pontos. Agora, vamos ver como encontrar uma equação se eu conhecer o coeficiente angular, ou seja, se eu conhecer o ângulo, aí eu vou conhecer a tangente e a partir daí determinar a equação, ok? Então, suponhamos que a gente tem o seguinte, olha, seja R uma reta de coeficiente angular m, ou seja, um coeficiente que a gente vai conhecer. Sendo esse P aqui, P, x0 e y0, é um ponto também que a gente precisa saber, certo? No problema vai ser dado. Aqui eu só estou por enquanto mostrando como chegar na fórmula. P pertence à reta, ou seja, eu sei que esse ponto aqui está na reta. E QX é um ponto qualquer da reta. Aqui, gente, é para colocar assim, é P diferente de Q. Eu coloquei Q diferente de Q. Isso aqui é um absurdo. Aqui é P diferente de Q. Podemos escrever o seguinte, olha. Então, já que isso aqui, esses pontos P e Q são diferentes, olha só. Eu tenho o Y que eu não conheço e tenho o X que eu não conheço. Esses pontos aqui vão ser dados no exemplo, no exercício. O que é que acontece? Aqui é só fazer M é igual, olha, Y menos Y0 e X menos X0, certo? Nesse caso aqui, vai fazendo extremos e meios, vai colocando um embaixo do M, vai ficar o quê? 1 vezes y menos y0 é y0 e aqui fica m vezes x menos x0, certo? Então, o que é que isso aqui quer dizer? Se você tem um ponto qualquer, certo? Esse ponto pertence à reta e você conhece o coeficiente angular dessa reta, é possível você determinar a equação geral da reta, ok? Vamos ver um exemplo. Olha só, determine a equação geral dessa reta que passa por esse ponto. E sendo m igual a 3. Olha. Então, eu vou fazer o quê? Substituir aqui ou aqui, tanto faz, certo? Então, nesse caso aqui, olha, o x0 é 1 e o y0 é 2, certo? Vai ficar assim, olha. Nesse caso, m é igual a y menos y0, x menos x0. O m já sabemos, olha, m é 3. Então, vai ficar assim, olha. 3 igual a y. Quem é y0? É o y do ponto, que é 2. X menos x0. Quem é x0 é 1, ok? Colocamos 1 aqui embaixo e fazemos, olha, seguinte. 3 é igual a y. Eu reescrevi aqui a mesma coisa, vai ficar assim, olha. O
que é que eu faço aqui? Olha, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Igual, olha, aqui tem um embaixo, aí. 1 vezes y, 1 vezes menos 2, menos 2. Como ele quer a equação geral da reta, eu vou trazer todo mundo para cá e deixar lá igual a zero, certo? Vai ficar, olha, 3x está mais y, vem menos y. Menos 3, olha, o 2 vem positivo, então vai vir mais 2, não é isso? Então, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Ok, gente? Então, tá aí, pessoal. Certo? Bom, com isso eu vou passar para vocês algumas questões, vocês irão resolver e qualquer dúvida vocês perguntem. Ok? Obrigado a todos e até a próxima.